Agora a gente chega naquele grande momento que é o Covos dos Leões. a Cova dos Leões. Cova dos Leões. Cara, a gente já ouviu várias vezes, né, sobre essa história, mas vamos entender ela mais É profundamente. uma expressão até, né? Então, olha o que verdade, acontece. jogar Ó. nas Covas dos Leões, Então, o né? Império Medo-Persa, eles vêm, assumem a Babilônia, viram dono de tudo aqui. Beleza. Primeira coisa que eles fazem, ó. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Os sátrapas seriam tipo... Governadores né? locais. Tá. E Ministros. colocou 3 supervisores sobre eles. Um dos quais era Daniel. E aí, agora ele teve uma posição ainda maior do que tinha Isso. na Babilônia. Então pegou e dividiu lá em 120 distritos, talvez? Isso, 120 distritos, regiões. Aí botou 3 ministros para cuidar desses 120. E desses o Daniel... 3, cara, não, o que tá. se destaca é Daniel, que de certa forma acaba ficando acima de todos ali, bom. né? E aí ele é um cara muito sábio, Daniel. Daniel é muito sábio. Todo mundo confia muito em Daniel porque ele é muito inteligente, ele dá bons conselhos, ele interpreta ações, ele tem track record, tem um bom track record, não é? Só que o que acontece quando alguém cresce demais, cara? Ele vira um alvo, né? Chama atenção, né? Chama atenção. E aí quando você chama atenção e você tá num ambiente onde as pessoas são dispostas a matar, o que as pessoas É fazem? ruim, né? Puxa o tapete, né? As pessoas puxam o tapete, Fala não é? mal. E aí elas bolaram um plano. Elas bolaram um plano e falaram, cara, a gente precisa tirar esse cara daí, meu. Esse cara não é possível, ele é muito folgado, esse cara é muito bom, esse cara cresce muito, não é possível, eu tô muito abaixo. E aí criaram um plano. E esse plano era um plano que, assim, para ser bem sincero, lendo aqui, é um plano que me parece meio, Ruim. cara, meio bobo. Tá bom. Me parece meio infantil, assim, esse plano. É um plano que uma criança faria. É um plano assim, aí daqui a pouco o Rodrigo complementa aqui, mas assim, ó, aprofunda, mas é um plano meio que assim, ó, durante 30 dias, ninguém pode pedir nada para outros reis ou outros deuses. Só pode pedir se for pedir para Dário. Aí você é o Dário e fala, beleza, então durante 30 dias só pode pedir coisa para mim, não pode pedir nada para outros deuses, outros reis e tal. Eles queriam trabalhar com a vaidade do rei também, né? Sim, eu entendo isso. Você fala, pô, Dário, imagina, o pessoal tá aqui pedindo um monte de coisa para outras pessoas, você é o rei, você é o cara, as pessoas deveriam só pedir coisa para você. Vamos por 30 dias combinar que só pode fazer isso? Vamos. Por que eles queriam fazer isso? Porque Daniel era um cara muito comprometido, fiel a Deus e Ele tudo não ia fazer ele pedia a isso. Deus. Ele não ia fazer isso. Ele não ia deixar de pedir algo para Deus, para pedir para ele. Ele não ia idolatrar outra pessoa e colocar no lugar de Deus. Então, assim, foi isso que aconteceu, mas me parece meio assim, sei lá, frágil, sabe? Uma coisa... Mas todo plano para enaltecer a vaidade de alguém ou tirar proveito da vaidade de alguém é algo infantil. Mesmo os A dias de motivação hoje, já é infantil, né? a motivação já é infantil. Você tá entendendo? A motivação já é infantil. Eu sei que eles fizeram aquilo e ele acaba... Porque o Dário, você tem... parece que era um bom rei. Sim. Sabe? Ele gostava de Daniel, é importante Gostava falar de isso. Daniel. Você tem o túmulo dele lá no Irã. Eu estive no Irã. Inclusive tem o palácio dele em Persépolis, coisa fantástica. Eu quero voltar ao Irã um dia. E depois tem Susa também, onde Daniel... Nessa época, provavelmente, Daniel ficava viajando entre a Babilônia, que se tornou uma espécie de capital honorária da Pérsia. Que a Babilônia era tão esplendorosa que mesmo os que conquistaram não a destruíram. Alexandre o Grande foi morrer lá depois. E na época das Persas tinha todo o reino da Báctria. Então você tinha Persépolis, que era a central, e tinha também Susa. E ali ele falou, tá bom, então vamos aceitar isso. Só que na hora ele esqueceu que isso podia prejudicar Daniel. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E ele abria a janela e voltava para o lado de Jerusalém. Alguns comentaristas pensam que Daniel nunca mais voltou para Jerusalém. Ficou ali até... Imagina, deixou para trás tudo mesmo. Mas ele não... Ele saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu dele. A gente fala essa frase geralmente no sentido pejorativo, né? O fulano de tal saiu da periferia, mas a periferia não saiu dele. Aqui é o contrário. Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu de Daniel. E aí, Daniel orou para Jerusalém, ele não parou. Ele não foi pela conveniência. Aí, de novo, como aconteceram com aqueles na fornalha ardente, chegaram, rei Dário, o senhor não deu um decreto? Pois é, Daniel está orando por Deus lá. Aí, como palavra de rei não volta atrás, o rei viu a enrascada que ele tinha se metido, mas questão política, né? Ele deu a palavra dele. E aí Daniel foi para a Cova dos Leões. E Daniel passou a noite toda na Cova dos Leões. Pensaram que Daniel ia ter morrido. No outro dia, quando o rei Dário abre a cova,
até pensando que encontrar só os restos de Daniel. Daniel estava vivo lá no meio dos leões. Aí Dário, de raiva, fala: então agora vocês que planejaram contra Daniel, eu vou jogar vocês na cova dos leões. Houve um caso interessante de um senhor chamado Geraldo, que eu conheci. Não estou recomendando que façam o que ele fez. Mas uma vez tinha um camarada, isso é história verdadeira, tá? Eu conheci pessoalmente o cara, tem fotografias disso e tudo mais. Um sujeito falou o seguinte: olha, se essa história for verdadeira, eu quero ver acontecer hoje. E esse homem era um homem de tanta fé que ele entrou no zoológico dentro da cova dos leões e ajoelhou lá e ficou um par de horas orando ali dentro e não aconteceu nada com ele. Não estou recomendando que ninguém faça isso em casa. Mas estou falando apenas nesse caso para dizer que o que aconteceu com Daniel não é algo tão impossível de acontecer, porque aconteceu no século XX. Sim. Isso foi no século passado. Daniel, então, mais uma vez enalteceu o nome de Deus e aqueles homens foram mortos. E aqui é interessante que os homens são mencionados com famílias. Eles foram lançados com suas famílias e os leões os dilaceraram. E assim, então, diz que Daniel, termina o verso 28, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. É a segunda vez que Ciro é mencionado no livro de Daniel, e ele já tinha sido mencionado em Isaías 45. Posso só antes de terminar aqui, o que acontece? Daniel parece que foi um cara que ele foi uma espécie de um evangelista estratégico, assim, porque tem aquelas pessoas que falam para multidões e tem aquelas pessoas que falam, cara, para pessoas muito influentes, muito poderosas, e ele primeiro teve Nabucodonosor, que eu diria que ele apresentou Deus para Nabucodonosor. Isso aconteceu de novo com Dário. Porque o que acontece? Quando o Dário vislumbra esse milagre que aconteceu, que por mais que fosse possível, como o Rodrigo falou, não era provável, falou, cara, isso aqui é um milagre. E tanto isso foi um milagre na percepção do Dário, que assim que isso aconteceu, e ele mandou depois os homens dele lá e morreram, diz assim, ó: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Ou seja, os leões eles estavam agressivos e com fome, porque esse não comeu, mas quando joga os outros, antes de cair, já pega e mata todo mundo. Né? Então é isso. Só que aí depois, e aí, agora que vem essa parte do testemunho. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Ele era um cara influente, o Dário, né? Vamos lembrar. Então ele mandou para todo mundo isso daqui, dizendo paz e prosperidade. Que é uma linguagem meio crentesca. Geralmente o pessoal começa, paz, né, e tal. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então ele pega, cara, ele dá um testemunho do que ele acredita, trazendo um fato que aconteceu com ele, que é aquele fato meio impossível, e leva isso para todo mundo. E com a influência que ele tem, quando, dependendo de quem você é, você vê alguém nesse grau de autoridade falando, você fala, é isso. É isso, você já aceitou, porque lembra que ele tá falando? Se é o Barsi falando, você falando, então tá bom. Sim. Sobre investimentos, né? Que ele é um cara com muita autoridade. E aí terminou como o Rodrigo falou, né? Assim Daniel prosperou durante os reinos de Dário e de Ciro, o persa. Ele morreu acho que no primeiro ano de Ciro, né? Exatamente, Primeiro ano de Ciro. E aí essa é a história dele.